Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom podermos estar aqui na igreja já no domingo de manhã para prestarmos culto ao Senhor. Eu convido você nesse momento para que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós oraremos ao Senhor pedindo a Ele que nos abençoe nesta manhã. Senhor, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos porque o Senhor nos trouxe mais uma vez à Tua casa para que nós possamos prestar culto ao Senhor. E te pedimos, no nome de Jesus, que nessa manhã, uma vez mais, o Senhor fale aos nossos corações. Fica conosco, nos abençoe, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos para que abram comigo suas Bíblias no Evangelho segundo nos escreve o evangelista Mateus, no capítulo de número 28. Evangelho segundo nos escreve o evangelista Mateus, capítulo de número 28. Realizaremos a leitura do versículo 18 ao versículo de número 20. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo 18 a 20. Realizaremos a leitura em uma só voz. E nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui, meus irmãos, nós temos o texto da grande comissão, quando o Senhor Jesus, então, chama os apóstolos primeiramente, depois estende essa ordem a toda a igreja, nos falando qual é a nossa missão. Jesus está nos direcionando aqui para a tarefa que nós precisamos como igreja, como seu povo, desenvolver. E é sobre isso que nós vamos pensar nessa manhã, não a partir do texto de Mateus, mas eu gostaria que você já fosse meditando e refletindo sobre o que é a missão da igreja e sobre como nós realizamos essa missão. Quero convidar você para abrir comigo aí sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Na semana passada, o reverendo Saulo deu início aqui ao estudo do tema de missões e nós continuaremos com esse tema na manhã de hoje, a partir do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu peço a você que acompanhe comigo a leitura a partir do versículo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. A partir do versículo de número 6, nos diz assim a palavra do Senhor. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pai Santo, nós agradecemos pela Tua palavra e te pedimos que nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações. Fica conosco, nos abençoe, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, missões. Esse deve ser, ou pelo menos deveria ser, um tema central na vida da igreja e na vida de todo crente. Mas pensar sobre missões não é algo tão simples. Não é algo tão simples porque nós temos visto nos últimos 50 anos uma grande preocupação com as missões, com a missão da igreja. No entanto, nós temos percebido dentro da igreja evangélica, não somente no contexto do Brasil, mas no contexto do mundo, uma tentativa de se fazer missão da maneira equivocada. Então, para que nós pensemos sobre missões, para que nós falemos sobre missões e para que nós sejamos uma igreja missionária, uma igreja missional, é necessário primeiro que nós tenhamos uma perspectiva bíblica a respeito da missão.
E eu gostaria nessa manhã, não de fazer uma pregação expositiva aqui, mas de conduzir esse momento, pelo menos na parte da manhã, de uma forma que nós possamos pensar como aula da escola dominical mesmo, a respeito do tema missões. E antes de entrarmos na argumentação aqui do livro de Atos, antes de entrarmos nos pressupostos básicos da prática missionária, que é o tema da nossa reflexão nessa noite, eu gostaria de convidar você para fazer um pequeno exercício comigo. Eu vou colocar algumas perguntas ali e eu vou dar um tempo para que você possa pensar na resposta para essas perguntas. Essas perguntas eu chamo de perguntas norteadoras porque elas nos oferecem uma base para que nós pensemos a missão de maneira correta, de maneira bíblica. A resposta que nós dermos a cada uma dessas perguntas mostrará ou evidenciará a base ou a perspectiva missiológica que nós temos. Então eu convido você para que você pense por alguns instantes comigo nas seguintes questões. Primeira delas, quem é Deus? Quando você fala sobre missão, quando você pensa sobre missão, na sua perspectiva, quem é Deus? Quem nós entendemos que é Deus quando nós pensamos na missão da igreja? Quem é Deus? Uma segunda pergunta que é muito importante que nós respondamos é: quem sou eu na missão? Quando eu penso em missão da igreja, quando eu penso na atividade da igreja, quem sou eu? A terceira pergunta é: o que eu creio? No que eu creio? No que eu creio a respeito da missão? No que eu creio a respeito sobre Deus? E a última pergunta: o que eu faço com o que eu creio? E essa última pergunta pressupõe prática, pressupõe ação. E a pergunta que deve falar aos nossos corações e que deve mexer conosco é: o que eu faço com aquilo que eu creio? Nós cremos no Senhor, nós cremos que o Senhor se revela a nós na Escritura, nós cremos que a Escritura é a sua palavra, nós cremos que Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos resgatar do pecado, mas a pergunta é: o que nós fazemos com isso? O que você tem feito com aquilo que você crê? O que você faz com aquilo que você crê? As respostas que nós damos para essas perguntas, elas indicam qual é a nossa perspectiva missiológica. Se nós acreditamos que Deus é o Senhor soberano sobre todas as coisas, que Ele vem ao nosso encontro na pessoa de Jesus Cristo, se nós entendemos que nós somos feitos suas criaturas, imagem e semelhança de Deus, mas que necessitamos de Cristo por causa do pecado, se nós cremos que a salvação ocorre exclusivamente por meio de Jesus, em uma ação graciosa quando Deus vem ao nosso encontro, e a partir daí nós então nos empenhamos em ser discípulos e proclamar essa verdade, então nós estamos no caminho correto para pensar sobre missão. Veja então que essas perguntas oferecem um norte para a prática missionária da igreja. E quando nós vamos pensar em missão a partir das Escrituras? Justamente a partir das ordens que foram dadas pelo Senhor Jesus Cristo, principalmente nos textos que retratam a grande comissão. Por incrível que pareça, a palavra missão, ela não é uma palavra bíblica. A palavra missão não aparece nas Escrituras. Ela é o equivalente da palavra apostolém, ou apóstolo, que significa enviar. Então veja que a missão pressupõe alguém que é enviado para cumprir uma determinada função. No nosso caso, a nossa missão é proclamar
a Cristo, proclamar o Evangelho. E nessa manhã eu quero pensar com você alguns pressupostos básicos da missão a partir do texto de Atos dos Apóstolos, e eu gostaria de focar especificamente no versículo de número 8 do primeiro capítulo de Atos, que nós lemos, e eu coloquei o texto ali, quando Jesus diz aos seus discípulos: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Veja que esses destaques no texto, eles nos apontam especificamente quais são os pressupostos, quais são as bases da nossa prática missionária. A partir desse texto, nós podemos chegar então a 3 conclusões básicas a respeito da missão da igreja. Em primeiro lugar, a missão da igreja não é uma atividade autônoma. Em segundo lugar, a missão da igreja é testemunhar a Cristo. E em terceiro e último lugar, a missão da igreja é uma atividade centrífuga. E eu quero pensar com você a partir de cada um desses enunciados. Quando eu falo que a missão da igreja não é uma missão autônoma, eu me baseio justamente nas palavras de Jesus, quando ele diz o seguinte: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Antes da igreja se envolver em prática missionária, ela precisa ser capacitada. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Veja que nós não realizamos a missão pela nossa própria capacitação, mas nós realizamos a missão capacitados por Deus. Por isso, a missão não é autônoma. E quando nós pensamos em missão ou missões, é necessário que nós façamos uma desambiguação de termos. Por quê? Como eu disse no início, muito se tem falado sobre missão nos nossos dias. Mas se eu te perguntar, o que é missão? Talvez essa seja uma pergunta difícil de responder. Talvez nós encontremos dificuldade de responder o que é missão. E aí nós precisamos pensar em alguns termos. Em primeiro lugar, nós precisamos fazer uma distinção entre missiologia, missão e missões. Dentro da teologia, missiologia é a ciência que estuda a ação redentora de Deus no mundo. A missiologia vai estudar aquilo que Deus faz em nosso favor para nos resgatar. Missão, no singular, também chamada de missio Dei, é justamente essa prática missionária de Deus. O primeiro missionário que nós temos é o próprio Senhor. É o Senhor que vem ao nosso encontro. Então, quando nós pensamos em missão no singular ou missio Dei, nós estamos falando de todas as ações que Deus realiza quando Ele vem ao nosso encontro e Ele se propõe então a nos salvar e a restaurar toda a sua criação. Então, missão no singular diz respeito à ação de Deus. Agora, quando nós pensamos em missões, ou missio ecclesia, ou missão da igreja, nós estamos pensando em todas as práticas que nós, como cristãos, como igreja do Senhor, desenvolvemos como uma cooperação da obra já iniciada por Deus. Então veja, como igreja, nós realizamos missões, porque primeiramente nós somos capacitados ao receber o Espírito Santo, e a partir daí nós podemos então realizar a atividade que Deus nos ordena. E é interessante nós pensarmos que a missão não é uma atividade autônoma. Infelizmente, dentro da igreja, nós temos visto, e aí eu não falo de igreja presbiteriana, mas eu falo de igreja evangélica no contexto geral, uma perspectiva diferente da perspectiva bíblica a respeito das missões. Nós temos visto pessoas fazendo missões ou planejando missões de acordo com os seus próprios pressupostos, de acordo com os seus próprios achismos e executando a missão de qualquer forma. No entanto, quando nós vamos para as Escrituras, nós vamos perceber que a capacitação da missão, ela vem do próprio Senhor. Eu e você, como igreja, não realizamos missões com as nossas próprias forças.
Eu e você, como igreja, não realizamos missões com base naquilo que nós cremos a respeito de nós mesmos. Eu e você não devemos realizar missões com base naquilo que nós acreditamos por nós mesmos, que é missão. Nós não devemos realizar a missão de qualquer forma. E é interessante nós pensarmos nisso, porque quando nós voltamos a Atos dos Apóstolos, quando nós voltamos lá aos Evangelhos, principalmente Mateus, Marcos, Lucas e João, é muito claro para os discípulos que eles receberam do Senhor uma incumbência, eles sabem que eles são testemunhas de Cristo, mas o Senhor dá uma ordem: permaneçam na cidade de vocês, até que vocês sejam revestidos do alto. O que Jesus está falando é: vocês não vão sair de Jerusalém até que vocês sejam capacitados. A missão realizada pela igreja não é uma atividade autônoma. Quando nós vamos para o texto de Atos 1:8, nós vemos Jesus dizendo: vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E é interessante o que significa a palavra poder. A palavra poder no grego é dinamim. E dinamim significa força ou poder, propriamente dito. Quando nós pensamos uma pessoa que tem força e que tem poder para realizar algo, nós podemos chegar à conclusão de que essa pessoa pode agir de forma autônoma, sem depender de outra. Afinal de contas, ela tem potência, ela tem força para realizar uma determinada tarefa. No entanto, em Atos dos Apóstolos, quando o Senhor diz: recebereis o poder, Ele não está falando de força, mas Ele está falando de capacitação. Sim, porque a capacitação vem do Espírito. Então todos nós somos comissionados testemunhas. Então todos nós, num sentido amplo, somos missionários. Todos nós somos ministros dessa verdade. O que diferencia é que o Senhor, Ele tem um chamado especial nesse sentido. Por exemplo, o meu chamado é para ser pastor, então eu me dedico integralmente ao ministério da palavra. Talvez a irmã não. E aí a irmã vai ser missionária no campo onde Deus te levou. No seu trabalho, na sua família, no seu bairro. Mas todos nós recebemos essa capacitação. Na verdade, nós fomos capacitados pelo Espírito Santo que habita em nós. Nós já fomos capacitados. Todos nós sabemos a necessidade de pregar. Então, quando a senhora prega o Evangelho a uma pessoa, há uma atividade do Espírito Santo ali, te direcionando nesse fazer, nesse realizar. Quando nós falamos, minha irmã, nós não estamos sendo autônomos, nós somos guiados pelo Espírito Santo. E aí nós precisamos pensar um pouco na vida cristã de maneira intencional. Infelizmente, tem muito crente que é um missionário acidental. É assim: opa, tem uma oportunidade aqui, vou falar. Não, nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos criar os momentos para falar, nós precisamos aproveitar todos os momentos para falar. E quando nós falamos a respeito do Senhor, primeiro, nós estamos cumprindo uma ordem do Senhor, porque nós sabemos que nós somos comissionados para isso, então não é autônomo. Nós estamos sob uma ordem, nós estamos cumprindo. E é a mesma ordem aqui, a gente vai chegar lá. E aí é onde eu falo que nós precisamos pensar a vida cristã de maneira intencional e assumir de fato a responsabilidade de que todos nós temos um chamado missionário. Nós não precisamos, e lá no final eu vou falar sobre isso, nós não precisamos de um chamado missionário especial. Nós vamos ver que a missão ela começa aqui onde nós estamos. Mas muito boas as colocações da irmã. Agora, nós precisamos sempre ter em mente que, sejamos nós missionários aqui, ou então um missionário de tempo integral lá num país distante, todos nós recebemos a capacitação que vem do Espírito Santo. Seja na sua vida, na vida de um missionário que está lá no país mais distante do mundo, o Espírito que atua é o mesmo, a capacitação é a mesma. O que vai diferir, talvez seja a preparação técnica, o chamado para um ministério integral, mas o Espírito que atua na nossa vida é o mesmo. De maneira que a missão que você realiza no dia a dia não é autônoma, da mesma forma que a missão de um missionário no país mais distante não é autônoma. Como eu estava dizendo, em Atos, poder significa
capacitação. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: e o Espírito Santo vai descer sobre vocês, e vocês serão capacitados para realizar essa obra. E aí, meu irmão e minha irmã, não existe mais desculpa para que nós não sejamos missionários de fato. Se o Espírito Santo nos capacita, a próxima pergunta que nós precisamos fazer é: então, por que nós não utilizamos essa capacitação e cumprimos a nossa missão? E assim, infelizmente nós vemos, dentro da igreja é muito comum pessoas que falam o seguinte: eu não sei pregar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Poxa, mas Jesus é tão claro, vocês receberão a capacitação do Espírito. E aí nós precisamos voltar naquelas perguntas iniciais. Se eu creio que Cristo é o próprio Deus, e se eu creio que eu, como cristão, lavado, redimido no sangue de Jesus, fui capacitado pelo Senhor, então por que não assumir a minha responsabilidade como missionário, como anunciador de Cristo? E aí nós não precisamos ficar preocupados, como a nossa irmã disse agora, nós não precisamos ficar com medo, sabe por quê? Na missão, nada é sobre você, é tudo sobre Deus. A missão não é sobre o missionário. A missão não é sobre aquele que recebe o Evangelho. A missão é sobre Deus. E Deus é o protagonista da missão. Deus é o protagonista da missão. Nós somos agentes, cooperadores, capacitados. Nós somos os instrumentos por meio dos quais Deus realiza a missão. Mas a missão não é sobre nós. A missão não é sobre a minha capacidade. A missão não é sobre a minha eloquência. A missão não é sobre a minha disposição. A missão é sobre Deus me usando como um instrumento para anunciar a Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê. A missão é isso. Portanto, veja que de fato nós não precisamos temer. Nós sabemos o conteúdo da missão. Nós recebemos a capacitação para o cumprimento da missão. Falta apenas o movimento, a ação, a disposição de cumprir. Na missão, tudo é sobre Deus. Ele é o protagonista. A história da missão é a história do Deus vivo que vai ao encontro do homem e oferece salvação. E eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas essa é uma oportunidade gloriosa. Você já teve a experiência de conduzir uma pessoa a Cristo? Você já teve a experiência de pregar para uma pessoa e ver o Espírito Santo agindo na vida dessa pessoa e essa pessoa passar por uma transformação completa? Você já teve a oportunidade de anunciar o Evangelho para uma pessoa e ver a eficácia da palavra de Deus? Se nós nos dispuséssemos a fazer isso, se cada crente tivesse a oportunidade de vivenciar isso nos primeiros anos da sua conversão, conduzindo outras pessoas a Cristo, nós seríamos missionários por excelência. Sabe por quê? É muito gratificante, meus irmãos. Você vê pessoas sendo conduzidas e transformadas pela palavra. É muito gratificante saber que Deus te dá a oportunidade de ser um instrumento. Olha quem nós somos, olha para as nossas limitações. Quando eu penso sobre isso, eu reflito sobre a minha vida, o meu chamado como pastor, e eu olho para cada uma das minhas limitações, para cada uma das minhas fraquezas, para cada uma das minhas debilidades, e quando eu olho para o Senhor, eu só posso agradecer, porque ainda que eu seja um instrumento frágil, o Senhor me escolheu assim como Ele escolheu você. Nós somos instrumentos por meio dos quais o Senhor realiza. Deus é o protagonista. Eu acho muito interessante quando nós pensamos nisso, levando para o ministério do apóstolo Paulo. Paulo é um missionário por excelência. Mas o texto de 1 Coríntios nos faz pensar que Paulo talvez não seja tão eloquente. Se você ler o texto, a primeira epístola a Coríntios, você vai ver que em um determinado momento, após Paulo sair da igreja, chega um novo pregador naquela cidade, um homem crente chamado Apolo. E a igreja de Corinto gosta de Apolo por causa da sua eloquência. E começa a haver uma dissensão no meio da igreja, porque uns dizem, olha, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo. Né? E aí Paulo vai falar o seguinte, olha,
Essa instrução não tem que ser de Apolo, não tem que ser de Paulo, tem que ser de Cristo. E Paulo fala o seguinte: olha, eu quando estive convosco, quando eu estive no meio de vós, eu não quis usar linguagem eloquente, mas o que eu quis fazer foi apresentar a Cristo e esse crucificado. Veja, missão não é sobre eloquência, missão não é sobre capacitação pessoal, missão é sobre capacitação do Espírito para o cumprimento de uma tarefa. Missão não é autônoma, você não precisa se preocupar porque você não vai fazer a missão sozinho. Aliás, não é você quem faz a missão, é Deus quem faz a missão através de você. E porque nós vamos fazer essa missão apenas por meio da capacitação do Espírito. Nós não temos condição de testemunhar a Cristo, senão por meio dessa capacitação. Tá? Então, quando Jesus fala, olha, recebereis o poder, recebereis o preparo, recebereis a capacitação, o Espírito Santo agindo na vida de vocês, o Espírito Santo controlando a vida de vocês, vocês terão condição de testemunhar a Cristo. No Antigo Testamento a gente tem uma manifestação do Espírito Santo, mas essa manifestação está muito restrita. Então, por exemplo, até o livro de Joel, nós vamos ver a manifestação do Espírito Santo em pessoas, nos profetas, nós vamos ver a manifestação nos patriarcas, nós vemos ali uma manifestação do Espírito Santo. Quando nós vamos para o livro de Joel, especificamente no capítulo 2, Joel vai nos falar sobre a descida do Espírito Santo que vai acontecer em Atos. E aí ele fala o seguinte: olha, e quando o Espírito Santo descer sobre vós, os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos servos e servas terão visões. E nós vemos isso acontecer lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no Pentecostes. O que acontece ali é que o Espírito Santo agora ele desce sobre todos os crentes. Não é uma manifestação mais restrita. Agora não são apenas os profetas capacitados a falar sobre Deus, mas todo o povo. Agora todos nós, como testemunhas, recebemos o Espírito Santo e o Espírito Santo habitando em nós nos capacita para fazer essa missão. É nesse sentido que a missão não é autônoma. Nós não fazemos por nós mesmos, fazemos porque o Espírito Santo habita em nós e nos capacita. Até aqui, mais alguma colocação? Vamos prosseguir então. Em segundo lugar, a partir do texto de Atos, nós chegamos à conclusão que a missão da igreja é testemunhar a Cristo. A missão da igreja é testemunhar a Cristo. E eu quero pedir que você não se escandalize, não se assuste com algumas coisas que nós vamos chegar a conclusões aqui. Vou retomar uma frase que eu usei agora há pouco. Nos últimos 50 anos, nós falamos muito sobre missão. A partir da década de 50 se fala muito sobre missão. O que nós observamos, no entanto, foi uma expansão no significado de missão. Se eu te perguntar o que é a missão da igreja, provavelmente você vai me falar um monte de coisas. Provavelmente você vai falar que cuidar da igreja é missão, que obra assistencial é missão. Talvez você vai me falar que o trabalho de visitação é missão. Você pode pensar ou me falar que os trabalhos educacionais que a igreja realiza é missão. Mas a pergunta é, será que isso é missão de fato? Será que tudo aquilo que a igreja faz é missão? Quando nós olhamos para os textos das Sagradas Escrituras, nós vamos chegar à conclusão que não. Nem tudo aquilo que nós fazemos é missão. Nem toda a atividade da igreja é missão. Quando nós observamos aí nesses últimos 50 anos uma expansão no significado de missão, eu estava lendo um livro, eu até aconselho que você leia, chama Qual é a Missão da Igreja? E o autor fala o seguinte: hoje se pensa que a administração da igreja é missão. Hoje se pensa que o cuidado assistencial da igreja é missão, mas a partir da perspectiva das Escrituras, isso não é missão. E talvez isso possa soar como algo escandaloso para os nossos ouvidos. Esses dias para trás nós estávamos empenhados aqui com cestas básicas e distribuímos cestas básicas para mais ou menos umas 40 famílias. E o fato de distribuir cestas básicas não é em si missão. E aí você pode perguntar, o que é isso então? Esse é um instrumento da missão. A cesta básica que nós levamos é uma porta de entrada que nós temos para testemunhar a Cristo. E no final das contas, a minha missão, a sua missão como igreja, é testemunhar a Cristo.
O missionário anglicano Stephen New, ele disse algo muito interessante a respeito disso. Ele falou o seguinte: olha, se tudo é missão, então nada é missão. Quando nós passamos a acreditar que todas as ações da igreja são missão, ou é a missão da igreja, nós banalizamos o sentido da missão. Tudo é missão, tudo é missão. E em pouco tempo, nós não sabemos o que é missão de fato. Nós sequer temos uma missão. Então, a missão da igreja, ela é muito clara e ela é muito bem definida. O que eu falei das obras da igreja, às vezes choca, porque nós estamos acostumados a pensar nessas coisas como missão. A missão primordial é anunciar a Cristo. Mas todas as atividades, sejam elas assistenciais, educacionais, são boas obras que nós devemos realizar. Fomos capacitados para elas, mas em estrito senso, elas são um instrumento para a missão da igreja. Tá? Então, quando nós levamos uma cesta básica, por exemplo, nós temos um ponto de entrada, é um instrumento para anunciar a Cristo, mas nós devemos anunciar a Cristo a partir dali. Dito isso, nós vamos entrar, então, nessa questão. Nós somos capacitados para quê, segundo Jesus Cristo? Para pregar o Evangelho. Então, ordinariamente, essa é a capacitação que nós recebemos. Nós não recebemos capacitação para cura, nós não recebemos capacitação para sonhos, para visões, recebemos a capacitação para pregar o Evangelho. Então, como que nós vamos explicar, por exemplo, os apóstolos curando pessoas? Como nós vamos explicar isso? Essa manifestação ali, com poder, com cura, era muito comum no início da igreja. Por quê? Nós precisamos que o Evangelho ele saia de Israel e chegue até o mundo. E todas essas obras elas precisam ser testificadas, comprovadas. Então nós temos muitos milagres acontecendo ali. Para quê? Para que o nome de Deus, para que o nome de Cristo fique conhecido. Ordinariamente isso acontece nos nossos dias? Não. Isso não é mais tão comum. Por quê? Tudo aquilo que Deus faz atende uma necessidade e um propósito. Então, por exemplo, quando nós vemos os apóstolos falando em línguas, lá em Atos 2, ali eles não estão falando línguas de anjo, eles não estão falando línguas desconhecidas, eles estão falando idiomas conhecidos. As línguas elas são novas no contexto de Atos 2, no sentido de uma experiência de falar. Tanto que as pessoas que estão em Jerusalém dizem, olha, nós estamos ouvindo eles na nossa língua materna. Eles estão falando idiomas. Poder do Espírito Santo manifesto para quê? Avanço e propagação do Evangelho. Então, tudo aquilo que Cristo fez, o que os apóstolos fizeram, tem esse propósito, de tornar o nome de Deus conhecido. Ordinariamente hoje isso é necessário? Não. Por quê? Porque o nome de Deus já é conhecido. Agora, a pergunta é, o Deus que curou pessoas no passado é o mesmo hoje? Sim. Então, se a irmã me perguntar, o senhor acredita que pode acontecer? Eu acredito. Eu acredito não por causa daquele que ora, eu não acredito por causa da fé daquele que recebe a oração, porque senão nós teríamos fé na fé, mas eu acredito que sim, porque o Deus que opera hoje é o mesmo Deus do passado, e Ele é poderoso para realizar isso. Pelo poder de Deus. Agora, não é algo tão comum. E aí a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque, principalmente nas comunidades neopentecostais, há uma ênfase muito grande na batalha espiritual, na cura, nas doenças, e aí isso é banalizado. A gente precisa entender o lugar disso, é um milagre, é uma ação de Deus. Essa questão dos dons, ela é muito enfatizada, só que a gente tem que entender para que servem os dons, no momento que servem os dons, não sei se eu consegui sanar a dúvida da irmã, mas a minha perspectiva, pelo menos a partir das Escrituras, é essa. Então, Deus pode realizar? Pode, mas isso não é tão ordinário, não tão comum hoje nos nossos dias. Por quê? Hoje nós recebemos uma capacitação que é especificamente para anunciar a Cristo. Nós vamos testemunhar a Cristo. E esse testemunho, ele diz respeito justamente à nossa fala, às nossas ações. É muito interessante quando nós pensamos que a igreja é testemunha, e eu falei agora há pouco, porque a testemunha, na perspectiva jurídica, ela fala a respeito de algo que ela tem conhecimento.
Então, uma vez que nós conhecemos ao Senhor, uma vez que nós fomos resgatados, uma vez que nós somos salvos, a nossa missão é testemunhar a Cristo. Então, veja, existem muitas ações que nós podemos realizar. Nós podemos realizar ação social, nós podemos realizar ação evangelística, nós podemos realizar ação educacional. Mas, em suma, essas ações não são a missão da igreja. Elas são instrumentos a partir dos quais a igreja pode desenvolver e cumprir a sua missão. Mas a nossa missão básica, única, central, é anunciar a Cristo. E aí nós temos à nossa disposição instrumentos para realizá-la. Mas a missão da igreja é anunciar a Cristo. Eu não quero colocar o impossível, porque a gente tem o elemento Deus ali. Né? E existem lugares que nós não vamos ter o apoio da igreja, existem lugares em que nós não vamos ter a igreja, né? Mas existe um background, existe alguém que está enviando, existe alguém que está capacitando, e a igreja está ali por trás. Então é muito difícil pensar em missão sem pensar em igreja, sem pensar em corpo. Até porque, se nós formos pensar, Jesus ele não mandou os apóstolos individualmente, eles estavam em conjunto. Ali nós temos a base da igreja primitiva. Então essa é como os teólogos chamam a missio ecclesia, ou a missão da igreja. E aí nós precisamos entender que nós temos uma igreja que é institucional, mas nós temos uma igreja que somos nós. Mas eu entendo que a igreja hoje como corpo ela é necessária para a missão. E pegando um link no que o irmão está falando, quando nós vamos para Atos novamente, um pouquinho mais para frente, Atos 2, 3 e 4, nós vamos ver a igreja primitiva, e um dos elementos distintivos da igreja primitiva é a comunhão. O livro de Atos vai nos falar que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos todos os dias, no templo, de casa em casa, repartindo as refeições. Então, a igreja como um corpo está ligada à missão. Finalmente, porque o nosso horário já está chegando ao final, nós vamos entender a partir de Atos que a missão da igreja é uma atividade centrífuga. Quando eu falo uma atividade centrífuga, eu quero dizer que a atividade da missão da igreja, ela parte de onde nós estamos e daí ela se expande. O alvo da missão da igreja é aqui. O alvo da missão da terceira igreja presbiteriana de Uberaba começa no bairro Santa Marta. O alvo da sua missão como crente presbiteriano na cidade de Uberaba começa no seu vizinho. E é importante a gente falar isso, sabe por quê? Muitas pessoas acreditam, e esse é o pensamento da maioria da igreja, que a missão está restrita apenas ao envio de missionários para campos distantes. Agora eu quero que você pense comigo. E se cada um de nós cumprisse a sua tarefa como testemunha de Cristo, será que nós precisaríamos de agências missionárias enviando missionários para terras distantes? Muito provavelmente não. Porque cada crente assumiria a sua responsabilidade no lugar onde ele está. E nós precisamos insistir que a missão começa aqui. Jesus, e eu fiz questão de grifar ali de verde no texto grego, que Jesus está falando. Jesus está falando, olha, vocês serão revestidos com a capacitação do Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas primeiramente em Jerusalém. Sabe o que é Jerusalém? A casa dos discípulos, a casa dos apóstolos. Jesus está falando, faça o dever de casa. Se nós pudéssemos trazer isso para os nossos dias, Jesus iria falar para nós assim, vocês, terceira igreja presbiteriana de Uberaba, são revestidos pelo poder do Espírito Santo e vocês serão testemunhas no bairro Santa Marta. A missão começa aqui. Eles anunciariam o evangelho em Jerusalém. E o evangelho foi anunciado em Jerusalém. Atos 2 nos conta isso. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, sobre a igreja, uma cerca de 120 pessoas. E eles anunciaram o evangelho em Jerusalém, onde eles estavam. E aí depois Jesus fala, vocês vão anunciar o evangelho também na Judéia, na macro-região de Jerusalém. E depois da Judéia, vocês vão para Samaria. E depois da Samaria, vocês vão para os confins da terra. Veja que é um fluxo que pressupõe movimento. Eu começo aonde eu estou e daí eu expando.
Missão não começa lá. O alvo da missão é lá, mas o alvo da missão é aqui. Jesus está te chamando para você testemunhar, para você ser missionário, primeiramente, onde você está. E aí eu quero te dizer o seguinte, para a maioria de nós, ou a maioria de nós, não precisará sair da cidade para cumprir o chamado de Jesus para ir até os confins da terra. Sabe por quê? Jerusalém está tão próximo quanto o seu vizinho do lado, ou o seu vizinho do andar de baixo do seu apartamento. A Judéia está tão próxima quanto o seu colega de trabalho. Samaria talvez seja o seu cônjuge, talvez seja o seu esposo, a sua esposa que não é cristão. Os confins da terra talvez seja a sua família, em que muitas pessoas nunca ouviram falar de Jesus. E você foi chamado para falar a eles. A maioria de nós não precisa de um chamado missionário especial. A maioria de nós precisa desse chamado missionário ordinário, capacitação do Espírito Santo para testemunhar a Cristo. Talvez o nosso confim da terra seja o nosso vizinho de frente. O que falta? Atividade, fé, ação. O movimento pressupõe missão. A missão pressupõe um movimento, perdão. Quando a gente lê o texto de Mateus, ide, Jesus diz. E aí, tem muita gente que interpreta errado, fala ide, é ir. Não, a palavra lá no grego é indo. Indo, é um gerúndio. Caminhando, por onde quer que você vá. Se você vai na padaria comprar pão, é uma oportunidade, faça discípulos. Se você vai para o seu trabalho, é uma oportunidade, faça discípulos. Se você vai para a escola, para a faculdade, é uma oportunidade, faça discípulos, onde quer que você esteja. E aí você começa, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, movimento, ação. E uma ação contínua. Segura aí, meu irmão, só um pouquinho. Quando Paulo escreve a 2 Timóteo, ele diz o seguinte, pregue, quer seja oportuno, quer não. Anuncie o evangelho, seja oportuno ou não. Missão pressupõe movimento, anúncio contínuo. Eu entendo que o Senhor ele tem um chamado missionário para cada um de nós. A maioria de nós vai receber esse chamado missionário. É lógico que existem outras pessoas que vão receber um chamado distinto para o ministério da palavra e serão enviados pelo Senhor para esses lugares. Mas ordinariamente as missões começam aqui, onde nós estamos. Jesus disse para os discípulos, serei minhas testemunhas primeiramente em Jerusalém, depois vocês vão para outros lugares. Então essa missão, ela começa aqui e ela tem um caráter centrífugo. Começando do centro, onde nós estamos, de Jerusalém, nós vamos expandir. Nossa Jerusalém pode ser aqui a nossa cidade. Nossa Samaria, os confins da terra, pode ser o nosso vizinho de porta. O fato é que nós temos que anunciar esse evangelho. Missão pressupõe movimento e movimento contínuo. Já quero caminhar para o final fazendo duas considerações. Primeiro, como igreja nós devemos assegurar-nos de que o evangelho, as boas novas da morte de Cristo pelo pecado e a subsequente ressurreição é de primeira importância. Esse é o conteúdo da nossa missão. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Em segundo lugar, a nítida e única tarefa da igreja, fazer discípulos de Jesus Cristo para a glória de Deus Pai, deve ser colocada à frente, no centro da vida da igreja. Não pode, sob nenhuma perspectiva, ficar perdida num turbilhão de interesses. Fomos chamados para anunciar a Jesus e é isso que nós temos que fazer. Aplicando isso às nossas vidas, devemos, mediante a capacitação dada pelo Espírito Santo, manejar bem as Escrituras e assumir o papel de verdadeiras testemunhas de Cristo, proclamando nos lugares por onde andarmos, começando daqui onde nós estamos. Finalmente, devemos entender que a missão da igreja é clara, fazer discípulos. As demais ações realizadas pela igreja têm validade, são importantes, mas ser uma igreja missional e discipuladora deve ser a nossa maior preocupação. E aí, pegando um gancho no que o nosso irmão Henrique falou agora há pouco, o pastor Saulo pediu para que desse ênfase no nosso país, e a JMN publicou recentemente uma revista falando sobre a situação da evangelização no nosso país. Eu queria trazer para os irmãos alguns dados para que os irmãos possam perceber o quanto nós precisamos de ministração da palavra, de pregação do evangelho no nosso país. O Amazonas é um das 27 unidades federativas do nosso país, e ele é o maior estado em extensão territorial. Só o Amazonas é maior do que as regiões sul e sudeste juntas. O Amazonas tem hoje cerca de 4,2 milhões de habitantes, o que dá 2% da população brasileira, e ele é o segundo estado mais populoso da região norte, o 13º estado mais populoso do Brasil.
ele é muito conhecido por sua cultura. O Amazonas é conhecido por cultura, culinária, e além do carnaval, que é uma marca do Brasil, o Amazonas é muito lembrado pelo folclore, pelo Festival Folclórico de Parintins, que talvez seja um dos mais conhecidos no Brasil. E lá existe esse festival, e nesse festival tem uma modalidade competitiva que você já deve ter ouvido falar, que é a competição entre o boi caprichoso e o boi garantido. O que pouca gente sabe é que esse festival folclórico possui um viés também católico. Nessas celebrações do Festival Folclórico de Parintins, geralmente ele está associado também ao louvor a padroeiras, às santas padroeiras das cidades. Então tem um viés religioso também. E aí por que eu falo do Amazonas? Segundo a Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil, 25% da população do Amazonas, algo em torno de 1 milhão de pessoas, são considerados evangélicos. É um percentual muito baixo se nós pensarmos no Brasil hoje, que é um país em que 50% da população diz ser evangélica ou cristã. Então nós temos 25% dessas pessoas que se dizem evangélicas. No Amazonas nós temos 62 municípios. Desses 62 municípios, apenas 11 têm igrejas presbiterianas. Essa é a realidade de um estado do nosso país. E a realidade do Amazonas, se nós formos olhar, não é tão ruim quanto a de outros estados. Nos estados do sul, isso ainda se mostra ainda mais gritante. Existem lugares para serem evangelizados. Existem pessoas para serem alcançadas. O campo missionário, meus irmãos, não está distante de nós. O campo missionário está aqui. Então, que nós possamos orar pelo Amazonas, porque o Amazonas é um campo missionário, mas que nós possamos orar também pela nossa cidade, porque nossa cidade também é um campo missionário. E eu quero te dizer uma coisa, o missionário dessa cidade é você. Cabe a você anunciar e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos pela oportunidade que nós temos, Pai, de meditar na sua palavra e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê a condição de ser uma igreja missional. Dá-nos a nós, ou reafirme em nós a capacitação do seu Espírito para que nós possamos proclamar o teu Evangelho, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos chegando ao fim da nossa escola dominical e eu espero vê-los novamente aqui à noite para que nós possamos continuar adorando, celebrando o nome do nosso Deus. Nessa noite nós estudaremos sobre o tema o perigo da displicência, então eu convido você para estar presente aqui conosco novamente às 19h30, voltou o horário normal, né? Voltou para as 19h30. Então eu espero os irmãos aqui às 19h30. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Um bom domingo a todos.